A música, que é uma arte essencialmente temporal, ocupa uma posição relativamente isolada entre todas as outras artes. No vídeo anterior, eu destaquei os elos que juntam a pintura à dança, que é uma arte essencialmente espacial. E hoje eu falarei da relação da música e a dança. Portanto, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de dança! Esse vídeo não é uma história da dança na música, nem da música para dançar, pois nesse assunto várias enciclopédias não seriam suficientes. É muito rico. Eu tentarei olhar para a dívida mútua que essas duas artes contraíram durante sua história e citar, bastante superficialmente, alguns dos momentos que eu considero importantes dessa comunhão música-dança, que convivem desde os primórdios, sem que ninguém saiba exatamente quem precedeu, se uma ou a outra. Tipo aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas, entretanto, música e dança vivem numa estreita simbiose, quase incapazes de se prescindir mutuamente. A dança sempre contou com a música para lhe fornecer uma estrutura de tempo, e a música recuperou os ritmos da dança para construir um banco de dados utilizável. Eu usarei esse termo, banco de dados, várias vezes, pois trata-se da organização e armazenagem, quase que embolei minha língua, de informações sobre um domínio específico. Portanto, na Idade Média, embora desaprovada pela Igreja, a música de dança era popular nas festas das aldeias e nas cortes principescas. Elas eram interpretadas por menestréis e malabaristas itinerantes. E depois, ela era aperfeiçoada por músicos da corte, cada vez mais profissionais. Foi durante o Renascimento que se começou a compilar danças de todas as esferas da vida, incluindo das terras distantes em processo de colonização. Era o tempo das grandes navegações, dos descobrimentos. A ideia era construir uma base de dados codificada útil para o repertório da dança de corte. Eu estou me fazendo entender? Espero que sim. O período barroco foi então dividido entre duas correntes. Os músicos, essencialmente os franceses, refinaram o gênero da dança para inseri-la no balé, enquanto outros italianos optaram pelo ponto de vista diferente de uma música instrumental livre de qualquer intenção coreográfica. Interessante, né? Eu sempre fico pensando como que aconteceu essa espécie de cisão na música. No século XVIII, a era pré-clássica cultivava uma dança aristocrática, libertando velhos modelos considerados ultrapassados. Para dizer a verdade, quase não se preservou nada além do minueto, uma dança que, inexplicável, fez uma fortuna até a Revolução Francesa, que a tornou praticamente obsoleta. A Revolução Francesa de 1789, que eu me refiro. O século XIX experimentou três fenômenos distintos. A monopolização da dança pela burguesia, levando diretamente ao inegável fenômeno da dança de salão. O surgimento da dança clássica, em sapatos de pontas e tchutchus, praticados no grande balé romântico, e a redescoberta do patrimônio nacional das danças populares, contribuindo para ampliar consideravelmente o banco de dados rítmicos, agora acessível a compositores de todo o mundo. No início do século XX, a surpreendente colaboração
entre os balés russos de Diaghilev e Igor Stravinsky, consagrou o advento de uma dança em processo de modernização, de qualquer forma livre de suas convenções mais incômodas, vamos dizer assim. Algumas décadas depois, olha os saltos que eu estou dando, hein? Maurice Béjart não só substituiu os chuchus por collants ou jeans, como impulsionou a dança para uma nova era, onde sonhava com um estatuto autônomo, que podia, em particular, escolher a liberdade total da sua música que o acompanhava. Realmente Béjart foi espetacular. A dança e a música tentaram então a experiência de uma separação amigável, reivindicando a sua própria existência na gestão do ritmo. Antes disso, preciso retornar, Marius Petipa, sobre o qual eu já fiz um vídeo grande aqui no meu canal, revitalizou os balés imperiais de São Petersburgo, renunciando a ver na dança apenas um entretenimento burguês. Ele imaginou integrar nela uma ação dramática capaz de rivalizar com aquelas que se encontravam nas melhores peças teatrais cantadas naquela época. Ele aplicou suas receitas a um grande número de obras de qualidade variada e requisitou os melhores compositores de sua época. Realmente é uma coisa incrível, né? O que Petipa fez foi uma coisa que até hoje nós estamos colhendo frutos. Assim, anos mais tarde, a dança encontrou uma saída possível no movimento pós-moderno, em particular o minimalismo teórico e radical de John Cage e o minimalismo musical de Philip Glass, pois a dança contemporânea deu um salto adiante sob o impulso de dois coreógrafos que são também americanos e têm concepções semelhantes, sendo eles o especialíssimo Merce Cunningham, que era companheiro de John Cage na vida real, e ele era seguidor de suas teorias sobre o acaso e a escuta sensorial. E há um outro coreógrafo que é muito importante também, que foi o Jerome Robbins, que colaborou em seus primeiros trabalhos com Leonard Bernstein, por exemplo, o West Side Story, o Fancy Free, mas ele encontrou a sua verdadeira vocação investindo no mundo de Philip Glass. Ele criou uma obra-prima chamada Glass Pieces, encontrável no YouTube. Ele é o inventor de um estilo hipnótico, reconhecível e uma mistura de rigor e relaxamento. Aluno de Cunningham e discípulo de Robbins, Lucinda Childs também colaborou com Glass, cuja estética ela assinou perfeitamente, em particular uma contribuição essencial para a peça que foi um fenômeno incrível, um grande sucesso, chamada Einstein on the Beach. Um movimento tão poderosamente inovador só poderia se espalhar quando observamos uma coreografia de Pina Bausch, que era alemã, mas estudou em Nova York. Compreendemos que um vento de liberdade soprou sobre o espetáculo de dança quando Pina Bausch apareceu. Para o amante da música, no entanto, um fato salta aos olhos e ouvidos. A música que acompanha os seus trabalhos, eles vêm de todas as esferas da vida. Muitas vezes pré-gravado e tornando-se acessórios de palco. A prática de utilizar música pré-misturada em estúdio enquadra-se claramente numa vontade de afirmar a predominância da coreografia, sob pena de comprometer a qualidade do acompanhamento sonoro. Os coreógrafos se justificam explicando que a improvisação corporal é de fato difícil de conciliar com a música escrita. Alguns até adotaram a abordagem de coreografar o silêncio. Deve-se notar, no entanto, que muitos coreógrafos ativos
no início do século XXI, continuam a tirar seus acompanhamentos do imenso repertório musical, mesmo que nem sempre possam se dar ao luxo de ter os músicos presentes no fosso, mesmo que essa música seja gravada, a gente fala acompanhamento mecânico do espetáculo. Ainda assim, a eletrificação generalizada do som é uma preocupação. A arte urbana, a street art, efêmera, mas muito real, entrou na dança, desenvolvendo uma variante acrobática ao alcance de jovens amadores dotados para esse exercício. Ao recorrer à caixa de som, o estilo hip-hop rompeu com as amarras, com todas as músicas acusticamente dignas de um desfecho previsível para uma arte que sai às ruas. O problema é que a dança, mãe de todos os ritmos, vê cada vez mais seus tataranetos contentes com ritmos produzidos por baterias eletrônicas estereotipadas como se nunca tivessem existido 10 séculos de bom casamento entre dança e música. E para aqueles que não imaginam que uma outra música possa acompanhar as contorções urbanas, só podemos recomendar a assistir a uma montagem de uma ópera feita há poucos anos atrás, na Ópera de Paris, chamada Les Indes Galantes, de Rameau, com coreografia de Bantu Dambélé, que é a prova de um exemplo de que nenhum divórcio é inevitável, enquanto houver um esforço de abertura. Eu tive a sorte de ter visto essa montagem na temporada de estreia e fiquei fascinado. Foi incrível o trabalho de cantores, bailarinos, músicos, cenógrafos. E espero um dia poder rever. Eu espero que você possa um dia ver esse espetáculo. Bom, era sobre isso que eu gostaria de ter falado hoje. Eu espero que você tenha gostado do assunto. Se gostou, passe-o adiante, converse com seus amigos, divulgue nas suas redes sociais, dê o seu like, compartilhe, deixe seu comentário. Se você tiver alguma sugestão, é só escrever para mim que eu atenderei com o maior prazer. Já tenho feito isso aqui algumas vezes e tem dado muito certo. Eu me despeço, esperando voltar em breve e falando coisas que possam enriquecer o nosso mundo da dança no Brasil. Porque eu insisto, só assim iremos alcançar um patamar desejado dentro da cultura brasileira. Um grande abraço para todos, até breve.